porque nós entendemos que o grau de envolvimento missionário da igreja é proporcional ao grau de consciência missionária que ela tem sobre o reino de Deus. Sim. Então, nós nos envolvemos no reino de Deus na medida ou na proporção como nós entendemos o reino de Deus. Sim. E nós percebemos que existe muita gente, muitos cristãos, que têm uma consciência missionária pobre mesmo, deturpada. E nós temos feito esse trabalho de conscientizar a igreja de Deus em Angola, conscientizar as pessoas sobre a obra missionária, entender que o trabalho missionário não é o trabalho da igreja, o trabalho missionário não é o trabalho do missionário, não é o trabalho do pastor, não é o trabalho da agência missionária, é o trabalho de Deus. Sim. Deus, o Deus que nós adoramos, é um Deus missionário. Então, se nós não tivermos esse entendimento, o nosso envolvimento sobre missões ou na obra missionária será um envolvimento muito aquém do esperado. Mas quando nós compreendemos que esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós buscamos, é de fato um Deus missionário, aquilo que nós chamamos de a missio Dei, então nós percebemos que nós não temos outra escolha. Nós, a Igreja de Jesus, precisamos ser missionários. Então não é que Deus tem uma missão para a sua igreja. Não. Deus tem uma igreja para a missão dele. Ou seja, a missão de Deus precede a igreja. Antes que a igreja fosse fundada, a missão já existia. E eu vou lhe dar exemplo. Nós, quando vamos para Gênesis, por exemplo, nós vemos com a queda do homem, de Adão e Eva, o próprio Deus sai dos céus. Ele sozinho se comissiona e vai ter com Adão e Eva para restaurar. Sim. Não foi iniciativa de Adão e Eva. Eles não pediram perdão. Deus sozinho saiu dos céus e foi, se comissionou. Quando nós olhamos para o primeiro homicídio que acontece lá, Caim mata o seu irmão Abel, Deus sai do trono e vai até Caim. E Caim dá aquela resposta que nós conhecemos, né? Nós vemos ali, por exemplo, em Gênesis 11, a humanidade a criar a Torre de Babel, né? E o orgulho foi tanto que eles decidiram criar essa torre. E Deus vai confundir o homem, vai criar aí as línguas e eles vão se espalhar pelo mundo. Quando olhamos para essa narrativa bíblica, nós temos a falsa percepção de que Deus está abandonando as nações, está dispersando os povos. Mas no capítulo seguinte, que é o capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus saindo dos céus e ir até Abraão, um homem que não conhecia Deus. Deus se faz conhecido em Abraão e diz a Abraão: eu quero abençoar as famílias da terra. E eu vou abençoá-lo, vou abençoar essas famílias através de você. No versículo 3 desse Gênesis 12, Deus deixa claro que ele quer abençoar todos os povos, todas as famílias da terra. Aquelas famílias que no capítulo anterior Deus dispersou pela face da terra. Então, o que você vê a seguir é Abraão se movendo em toda a Mesopotâmia, Abraão se movendo em todo o mundo conhecido naquela época, Egito e todas as terras conhecidas, para tornar o nome de Deus conhecido. Então, quando você percebe isso, você vai entender que não é Abraão quem está se movendo. É Deus que está se movendo através de Abraão.